o paciente comentar, tem algo estranho no enxerto que foi feito, e você começar a se arrepiar, como eu já me arrepiei muito. Olá, colegas da odontologia. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutorando em enxertos ósseos, com ênfase em transplante celular. E hoje iremos comentar sobre exposições ósseas em enxertos não autógenos. Nossa maior dor para quem realiza enxertia, quem está dentro da área da implantodontia. Sabemos do grau de dificuldade em realizar enxertos não autógenos. Quando cito enxertos não autógenos, me refiro a xenógenos, homógenos, menos o autógeno. Sabemos e herdamos também muito dessa parte de exposições. Quem realiza esses enxertos sabe da sua instabilidade dessa forma de realizar esse enxerto até então. Nos últimos 5 anos, não tenho mais enxertos que se expunham de uma forma significativa. Praticamente eliminei as exposições dos enxertos não autógenos. Sempre baseando e procurando entender a fisiologia dos tecidos. Fisiologia do tecido mole, no nosso caso a gengiva, e a fisiologia do tecido duro, no nosso caso o tecido ósseo. Esse processo unido, que não temos como não entendermos de uma forma separada. Esses são coparticipantes da enxertia que realizamos. Assim, quero dizer para você continuar aqui, porque vamos hoje aqui comentar sequências e pilares até certo ponto simples, mas com extrema diferenciação nos resultados finais para evitarmos as exposições ósseas. E um dos passos mais importantes é entendermos o arcabouço que nós utilizamos. Aqui comento mais, eu gostaria que vocês raciocinassem mais de forma blocos. Vamos dar um exemplo de blocos xenógenos. Particulados, estamos dentro de uma zona um pouco de conforto, a nível de seio maxilar meio consolidado, mas nossa região em enxertias com blocos não autógenos é o nosso grande calcanhar, é o nosso grande problema. Era, melhor dizendo. Por quê? Porque nos ensinaram a realizar e aprendemos nos meus últimos 35 anos, foi o que me foi informado e a gente tem o hábito de aprender e replicar. E aprendemos a realizar enxertos autógenos. E dessa forma, sempre, praticamente funciona perfeitamente o enxerto autógeno, porque temos todo o processo de enxertia necessário, pilares necessários no enxerto autógeno. Mas no enxerto não autógeno, nós estamos dentro de um arcabouço. Imaginemos um bloco xenógeno, bovino, que seja, equino. Mas sabemos que eles não têm celularidade, então eles não têm capacidade nenhuma de indução e gênese de tecido a ser formado, no caso do tecido ósseo. E sim, ele serve só como arcabouço. Logo, quando nós esculpimos, adaptamos na base óssea, parafusamos, fizemos todo o processo, de imediato o organismo raciocina fisiologicamente da seguinte forma: no meu entender, é um corpo estranho e a mim não participa, logo quero expulsá-lo. Não consegue expulsá-lo porque o bloco está aparafusado. Então, com o passar do tempo, o organismo não consegue eliminá-lo, então faz com que ele comece a participar ou fique no controle do organismo. E essa participação vai fazer com que ocorra o primeiro passo de observação, que chama-se irrigação. Palavra-chave inicial, irrigação. Precisamos fazer com que esse bloco não autógeno seja irrigado, para que o organismo o mantenha sob controle, ou mantenha presente na sua constituição. O segundo passo, e não menos importante, é a velocidade. O que é a velocidade que eu chamo, que é a segunda palavra? É a velocidade de proliferação celular que acontece nas células que participam da enxertia óssea. Que na nossa área, que nós desejamos, o osteoblasto,
vai formar tecido ósseo, que nós queremos, é o nosso desejo. E o fibroblasto, que está a mais a nível, vamos imaginar, do tecido mole, vai formar tecido mole. Mas a sua velocidade de formação e proliferação celular do fibroblasto é muito maior do que o do osteoblasto. Logo, a penetração de fibroblastos dentro do teu bloco é mais rápida do que de osteoblastos. Essa diferenciação. Por quê? Porque agora entra o terceiro passo para somar e dizer que a terceira importante palavra chama-se barreira e não membrana. Sempre tivemos essa dúvida, o que é barreira, o que é membrana. Sempre pensa oclusão. Oclusão quer dizer parada, bloqueio. Bloqueio celular, no caso. Eu resolvi meus problemas de enxertia a partir do momento que eu comecei a utilizar somente barreira. Então, utilizo somente barreira nos meus enxertos não autógenos, com o objetivo de diferenciar os lados, certo? O que eu quero tecido ósseo vai ficar bloqueado, barreira do tecido mole. Assim fazendo com que, como os fibroblastos têm uma maior velocidade de formação celular, não passem para o lado oposto onde nós queremos que sejam osteoblastos, mas que são mais lentos, mas que vamos separá-los. Então temos já 3 palavras básicas, pilares fortes: irrigação, velocidade, barreira. Mas a quarta palavra chama-se potencialização. O que é potencialização? Potencialização é uma forma de fazer com que o arcabouço que você utilizou não autógeno, não importando a sua origem, mas seguindo os padrões já pré-estabelecidos, que seja um arcabouço compatível para a realização de enxertia, é potencializar o mesmo. É fazer com que o mesmo tenha capacidade, do lado que nós queremos, de formar tecido ósseo, que é o que eu venho realizando nos últimos anos, através de um novo método que desenvolvi para evitar essas exposições e potencializar nossos enxertos. Por isso, a potencialização de um bloco não autógeno é necessária, porque se não for potencializado, ele não tem capacidade regenerativa, não tem capacidade celular para formar tecido desejado. A quinta e última palavra chama-se tempo, importantíssima também, e não menos importante que os outros. O tempo de que você deve remover esta barreira de uma forma muito sutil, não tem uma incisão grande. Ah, a barreira tem 2 centímetros, então fazer uma incisão de 2 centímetros. Não, incisão de um picozinho de 2 milímetros e você remove essa barreira. Assim, você vai fazer com que, no tempo certo que você remover essa barreira, você fará com que os tecidos comecem a se aproximar. E a irrigação vai se potencializar também, porque tecido mole com tecido duro, no caso da gengiva, vai se adaptar em cima do teu enxerto. Mas já não vai mais haver a capacidade de fibrosamento do teu enxerto. Por que que não? Porque exatamente já tem identidade da formação de tecido ósseo. Já houve uma formação daquele tecido parcial desejado por isolamento da barreira que você separou do teu tecido mole. Essa diferenciação desse tempo é primordial também. Tem um tempo mínimo a ser estabelecido. Esse tempo mínimo é necessário. O tempo máximo você vai ter a tua percepção se há necessidade ou não remover. Muitas vezes removo com 4 meses, muitas vezes removo com 30 dias, muitas vezes, mas tem um tempo mínimo para isso. Esses 5 passos é que hoje me dão a segurança de realizar reabilitações, eu e minha secretária somente, de uma maxila atrófica inteira, completa, somente com enxerto, vamos supor, numa sessão só, seio maxilar bilateral, pré-maxila total, para reabilitar um paciente com 10, 12 ou 14 implantes, de uma forma muito segura, muito verdadeira, com resultados previsíveis, com resultados que eu possa fazer com que o meu paciente tenha segurança. Quero dizer para vocês, antes de mais nada e de concluir, gostaria de comentar a respeito de exposições de enxertos ósseos não autógenos tardias, que também passei por esse processo. Por que tardiamente? Por que acontece depois que eu fiz a instalação do meu implante, que eu realizei a instalação do meu implante, já com o dente definitivo, meses depois ou anos depois, acontece.
esse fantasma que nos assombra, a mim me assombrava e que muitas vezes acredito que deve assombrar vocês também no trabalho. O paciente comentar, tem algo estranho no enxerto que foi feito e você começar a se arrepiar, como eu já me arrepiei muito. Então, o que são as exposições tardias? Realmente houve um fibrosamento do teu bloco e esse não houve formação de tecido ósseo desejado, vital, osso mesmo. E esse fibrosamento com movimentos de escovação, com movimentos labiais, com movimentos musculares, vai fazendo com que o bloco vá sendo friccionado sobre esse tecido mole que é a nossa gengiva e lentamente vai havendo as exposições. E vou dizer para você uma dica. Não adianta você desgastar, como aprendi, desgasta com a broca até sangrar e tal. Tudo bem, isso você só vai adiar a nossa tortura, porque não vai resolver, você já fibrosou. Você pode ter um enxerto de tecido conjuntivo para fazer volume, até eu acredito que vai durar um tempo bem maior, porque esse enxerto vai ter um volume maior de tecido. Mas o seu bloco, o seu enxerto está literalmente, no meu entender, fibrosado. Gostaria de salientar que este é o meu entendimento, é a forma de conduta de proceder no meu trabalho e de proceder para evitar todo esse processo. E dessa forma é que realmente estou obtendo ótimos resultados na minha clínica. Gostaria muito que vocês comentassem a respeito desse assunto, da forma que vocês entendem, da forma que vocês, quem sabe, solucionaram os seus problemas, ou da forma que vocês, de uma forma da agir, vazaram da enxertia não autógena em função desses resultados que nos amedrontavam, a mim me amedrontava e que muitas vezes amedrontam o nosso trabalho para oferecer novas reabilitações aos nossos pacientes. Aguardo vocês nas próximas semanas nos outros vídeos. Até breve!